Paz seja convosco, irmãos e irmãs. Saudade de vocês, viu? Mas passando aqui hoje, né? Que hoje é domingo, Dia das Mães. Então, para deixar uma palavra para vocês, né? E como nosso grupo, Mães de Joelhos, Filhos de Pé, então queria deixar com vocês uma palavra que está lá em 1 Samuel, do versículo 1 até o versículo 19. Mas como esse texto ele é muito longo, nós não vamos ler, vamos estar comentando aqui algo sobre esse texto, mas é uma palavra muito conhecida, né? Que fala de Eucana e suas mulheres, e depois, logo em seguida, a oração de Ana, né? Essa palavra que eu queria deixar com vocês, irmãos, é assim uma palavra que mexeu muito comigo. Já trouxe essa palavra algumas vezes, né? Mas como ela é uma palavra muito linda, que fala-se de mulheres perseverantes, né? Inclusive Ana, ela é uma das mulheres que me inspira muito, né? Que é uma mulher, que ela foi uma mulher de oração em tempos difíceis da vida quando ela uns tempos difíceis onde ela vivia, né? E muitos problemas surgiram, mas isto não impediu que Ana fosse uma mulher de oração. Amém? Mas eu queria deixar para você também, uma vez eu estava lendo um livro e eu ouvi também na televisão sobre isso, sobre o maior presidente que houve nos Estados Unidos. Ele disse uma frase uma vez, ele falou assim: grande é o homem de Deus que atribui o seu sucesso às orações de sua mãe, né? Então ele disse que nenhum homem no mundo ele é pobre quando tem uma mãe que ora por ele, né? Então eu gostaria de deixar essa palavra em 1 Samuel 1,19. E vamos estar falando sobre isso. Aí eu escrevi assim: Ana era uma mulher que prevaleceu em oração, né? Ela tinha todos os motivos para não orar, mas ela orou. Era uma época difícil, né? Aqui no começo você vai ler lá depois em 1 Samuel, que você vai ver que era uma época muito difícil aquela, né? Onde existia um profeta, né? Que era o profeta Eli. Ele tinha 2 filhos e diz que os filhos dele, eles pecavam contra o Senhor, fazia coisas erradas, e muitas vezes ele aceitava esse tipo de pecado que os filhos cometiam. Então era uma época onde se existiam profetas, líderes que não eram fiel a Deus. Então era uma época difícil naquela época, e era também uma época de poligamia, onde se permitia que um homem se casasse mais de uma vez, porque diz aqui que Eucana, ele era casado primeiramente com Ana, mas logo em seguida descobriu-se que Ana, ela era estéril, né? Ela não podia ter filho. Lá no 5 diz assim: porém Ana dava-se uma parte excelente, porque ele o amava, porém o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. A palavra de Deus diz que Eucana, Penina e Ana subiam todos os anos à casa do Senhor, e ali eles ofereciam, né? Faziam votos ao Senhor, né? Aqui fala que ele fazia votos ao Senhor sobre todos os seus filhos e filhas. Então, Ana não podia ter filhos, mas Eucana podia ter. Por isso era uma época de poligamia, aonde se permitia que o homem se casasse novamente. Como Ana não podia ter filhos, ele casou-se com Penina para que pudesse dar filhos a ela. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Gênesis que deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, a sua única mulher. Mas naquela época era-se permitido. Amém? Então eu escrevi assim, era uma época difícil, né? Mas eram tempos onde existiam profetas que pecavam contra o Senhor, e era uma época de poligamia, onde se permitiam se casar-se novamente com uma mulher, já que ela não podia ter filhos, né? Então ele casou-se com Penina.
ela era desvalorizada e tinha assim, motivos gigantescos para não orar. Porque o seu esposo, sabendo que ela não tinha filhos, ele não encorajava ela. Falava-se que ele amava ela, mas não encorajava ela. Por que eu digo isso, irmãos? Quando existe um homem e uma mulher de Deus, que eles estão ligados ao Senhor, eles se unem em oração para uma meta, para conseguir algo, para conseguir uma bênção, eles se unem para orar. E não fala aqui que Eucana, ele não fazia isso com Ana. Então Ana, ela era uma mulher que era humilhada, né, pela sua rival. Aqui fala que Penina, ela zombava de Ana porque ela não podia ter filhos, né? E fala aqui que eles subiam todos os anos para fazer um voto ao Senhor. Fala que Eucana amava muito Ana e para ela oferecia um voto maior, faz um voto dobrado para ela, né? Então, irmãos, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei, gente, não existe uma pessoa assim mais interessante na Bíblia do que Ana. Porque Ana, ela orou ao Senhor, não desistiu de orar, não desistiu de buscar ao Senhor em tempos difíceis, né? Ela era humilhada pela sua rival. Aqui no 6 diz, e sua competidora excessivamente o irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, né? Então, ela era ofendida no seu casamento e ela era ofendida também na sua fé, né? Mas ela prevaleceu em oração. Ela devia, muitas vezes, irmãs, eu lendo esse texto, eu pensei assim, nossa, Penina não era uma mulher de Deus, porque se ela fosse uma mulher de Deus, ela não zombaria de Ana, porque Ana não podia ter filhos, né? Então eu creio que ela não era uma mulher de Deus, né? Eu escrevi assim, Ana era desencorajada pelo esposo, né? No versículo 8 diz assim, então Eucana, seu marido, lhe dizia, Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás mal no teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, ele como se ele tivesse até... Ele queria animá-la, mas com essa palavra desencorajava mais Ana, né? Porque ela queria ter filhos, ela se colocou diante do Senhor pedindo filhos, né? E ela sabia que ela era estéril, mas ela insistiu em orar, em buscar o Senhor por essa bênção que ela queria, né? E ela se sentia só. E eu estava pensando, quando Ana ficava em casa, se ela ficava em casa, a rival o irritava e falava, nossa, mas você não pode ter filhos, cadê o seu Deus, né? E ela também, ela era desencorajada pelo esposo. E aí, irmãos, aqui diz que no versículo 13 e 14, ela fala que, vamos ler lá o 13 e o 14, diz assim, portanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus beiços, porque ela já não ouvia sua voz, pelo que Eli teve como embriagada. Irmãos, ela foi para a casa do Senhor orar, ela foi para lá orar, buscar o Senhor, e ela foi confundida pelo profeta Eli, que ela estava embriagada, estava bêbada. E no 14 ela responde, e disse Eli, até quando estarás embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Ela estava amargurada de alma, ela estava ali pedindo ao Senhor e aflita de alma. E ela foi confundida com uma bêbada. Imagine, irmãos, você vir para a casa do Senhor e às vezes ser confundida com uma bêbada. Imagine como que ela não deve ter se sentido. Ela tinha todos os motivos para não orar, mas ela continuou orando, continuou buscando ao Senhor, porque ela tinha esse desejo no coração de ser mãe. Aí, irmãos, diz que ela
que ela buscou o Senhor e ela não desistiu de orar, de buscar ao Senhor. E diz, irmãos, que o profeta Eli, quando ela respondeu que ela estava amargurada de alma, aí ele disse assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados, os meus desgostos tenho falado agora. Então respondeu Eli, disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que te pediste. Eu creio que Eli, ele deve ter se arrependido de ter falado aquilo para ela, e aí ele voltou atrás e disse: vai em paz, mulher, que seja concedido o desejo do teu coração. E aí a palavra de Deus diz que ela foi e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim mudou o seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Quando ela saiu daquela oração, que diz que ela demorou muito em orar, em buscar ao Senhor, quando ela saiu dali, o semblante dela já não era triste, porque ela já tinha certeza que Deus tinha ouvido a oração dela. E a palavra de Deus diz, irmãos, ali, se você continuar lendo no 16, 17, 18, você vai ver que ela saiu dali e ela já estava mais alegre, ela já estava mais confiante, e ela saiu e comeu e conversou com seu esposo e orou, e ali ela se uniu ao esposo e ela concebeu Samuel. Irmãs, quantas irmãs da nossa igreja mesmo, nós temos visto que elas têm perseverado em oração e ela tem recebido, muitas delas têm recebido do Senhor. Tem uma das servas aqui da casa do Senhor, que ela demorou muito para conceber, mas ela concebeu, ela teve um filho, e o filho dela nasceu com a marca, uma marca na testa, que um dia eu encontrei com ela falou: Maria, o meu filho veio com a marca da promessa, a promessa que Deus falou que ia me dar um filho, ele cumpriu. E Deus cumpriu na vida de muitas aqui, e cumpriu na vida de Ana, e fala-se que Ana, ela fez um voto com o Senhor, que se ela concebesse, ela ia poder dar ao Senhor este filho, ela entregaria na casa do Senhor para ser criada pelo profeta, e assim ela fez. Depois de três anos que o filho dela, ela já tinha desmamado, ela entregou para o profeta Eli, mesmo sabendo que ali poderia haver pecados que ela não concordava, mas ela não confiou no homem, ela confiou no Senhor. E é assim que nós temos que fazer, minhas amadas, confiar no Senhor em todo o tempo. Ana, ela confiou no Senhor, fala-se que ela orou muitos anos para ela conceber um filho, e ela concebeu, ela deu à luz ao grande profeta Samuel, aonde que ele foi um grande profeta, grande usado por Deus. Minha amada, neste dia das mães eu quero encorajar a você a estar buscando ao Senhor todos os dias, orando pelos teus filhos. Não importa o problema que seu filho tenha, a dificuldade que ele tenha, se ele está desviado da presença do Senhor, se ele ainda não conhece ao Senhor, ore, busque ao Senhor, que o Senhor Deus vai conceder o desejo do teu coração. Irmã Maria, o meu desejo é que o meu filho volte para a presença do Senhor. Fica firme, minha amada, orando, buscando ao Senhor. Deus vai conceder o desejo do teu coração, assim como concedeu o desejo de Ana. E a palavra de Deus diz lá no 1 Samuel 2, que Ana, ela não teve só um filho, ela teve mais filhos, mais 2 filhos e 2 filhas. Se você continuar lendo lá, você vai ver. Deus, ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Lá em Efésios 2 diz, em Efésios 3, minhas amadas, vamos abrir lá para me encerrar. Glórias a Deus, o tempo é muito pouco, é um tempo curto, né? Mas na palavra de Deus diz lá em Efésios 3, no 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo
o poder de que em nós opera. A palavra de Deus diz que Ana teve mais filhos. Deus concedeu a ela não só um, mas outros filhos. Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós somos limitados, mas o Senhor Deus, Ele não é limitado. Ele é poderoso. Minha amada, não desiste de orar, de buscar o Senhor. Nesse dia das mães, esteja orando pelo seu filho cada dia mais. Nós temos o nosso grupo Mães de Joelhos, Mãe que Ora, Mãe de Joelhos, filhos de pé, e realmente é assim. Quando nós estamos de joelhos buscando ao Senhor pelos nossos filhos, Deus mantém os nossos filhos de pé na presença dEle. Creia que Deus é poderoso. Nesta manhã eu quero encorajar você, minha amada, a não desistir de orar. Você imagine se Ana tivesse desistido. Ela orou muitos anos. Nós não teríamos lido aqui na palavra do Senhor do grande profeta Samuel. Minha amada, Deus tem coisas grandes na vida do teu filho, na vida da tua filha. Se ele estiver desviado, não se preocupe, Deus vai trazer de volta. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida e na vida do teu filho. Estamos em tempos difíceis, amadas, que não podemos vir à igreja para estar orando juntos como nós fazemos todos os domingos. Nós nos reunimos para orar e para buscar o Senhor, fazemos um círculo de oração e ali nós perguntamos a alguém que quer algum pedido de oração. Nós oramos e Deus, Ele ouve a palavra do Senhor. Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir a tua oração, o teu clamor. Creia no Senhor, creia no Deus Todo-Poderoso e não desista de orar. Minha amada, eu quero dizer para você que nesse dia das mães, minha amada, abrace o seu filho, beije o seu filho, diz a ele: filho, eu te amo, filho, não desista, filho, eu sou contigo e estou orando por você. Abrace o teu filho, diga a ele que ama. Amém, minha amada? Não desista de orar jamais pelos seus filhos. Ana não desistiu. Por que nós vamos desistir? Tempos difíceis, mas tempo de buscar ao Senhor, tempo de prevalecer em oração. Busque ao Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração, minha amada. Muito em breve estaremos aqui reunidas no círculo de oração, buscando ao Senhor pelos nossos filhos, pelos jovens, pelos juniores, pelos adolescentes, de toda a igreja. Vamos estar orando e vamos estar recebendo a bênção do Senhor, porque a vitória é nossa, a vitória do povo de Deus, é vitória daquele que busca, daquele que clama, daquele que se coloca de joelhos, daquele que confia no Senhor. Confia no Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida e na vida dos teus filhos, e você vai contar testemunho no nome de Jesus. Deus abençoe a cada uma de vocês, mãezinha. Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus, fica na paz, que o Senhor Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos, enfim, toda a tua família seja abençoada pelo Senhor. Deus abençoe. Eu amo vocês. Muito em breve vamos estar juntas novamente, orando e buscando ao Senhor. Fica na paz, que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.